Olá, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal. É muito bom ter você aqui comigo nesse alinhamento espiritual. Já temos uma jornada caminhada pela frente e vamos juntos viver ainda mais uma aproximação com a palavra de Deus, ainda mais uma aproximação com aquilo que Deus quer sobre as nossas vidas. No vídeo de hoje, eu quero falar de uma história de superação. Eu quero falar de uma história de resiliência, aonde quando olhávamos e víamos tudo perdido, no final do túnel havia uma luz que pôde mudar a história de um personagem da Bíblia. Mas antes de eu entrar nessa história, eu quero que você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você que quer ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo, ajude outras pessoas, porque pode ser que eu conte a história de alguém aqui nesse vídeo. Eu quero falar da história da Bíblia em Atos 27. Capítulo 27 de Atos dos Apóstolos vai falar da história do apóstolo Paulo. Eu quero ler apenas o versículo 22, que está escrito assim: Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olhando para o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos o apóstolo Paulo e ele estava prisioneiro. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo foi quem escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. Dentre os 27 livros que compõem o Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele escreveu 13, que são conhecidas como as Cartas Paulinas. Mas, pois bem, o apóstolo Paulo estava prisioneiro e, mesmo prisioneiro, ele estava sendo levado para Roma dentro de uma embarcação com outros prisioneiros ali também. Só que perceba que eles estão rumando para Roma e, de repente, vai aparecer uma grande tempestade. E essa tempestade, ela vem acompanhada de ventos contrários. Perceba que os ventos eles são contrários e não a favor. Quando o vento é a favor, normalmente a gente levanta a vela e o vento já nos conduz à direção que nós estamos seguindo. Agora o vento é contrário. Quando o vento é contrário, o que eles têm que fazer? Eles têm que remar com mais força. Quando o vento é contrário, eles têm que empregar mais energia naquela navegação. Eles soam a camisa, eles se esforçam. E eu acho muito curioso isso daqui, porque o vento é contrário. Já que o vento é contrário, eles estão se esforçando. E mesmo se esforçando, eles estão seguindo uma direção. Qual que é o poder de um vento contrário? O vento contrário ele tem o poder de desacelerar a nossa navegação. O vento contrário ele tem o poder de deixar as coisas mais devagar. O vento contrário tem o poder de deixar a nossa navegação vagarosa. A gente não consegue ter a velocidade que tínhamos antes. Porém, a lição que eu aprendo com os ventos contrários da vida é que o vento contrário pode deixar as coisas devagar, mas não tem o poder de nos tirar da direção em que nós estamos seguindo. A direção é mais importante do que a velocidade. A direção sempre vai ser mais importante do que tentarmos agilizar as coisas. Quem sabe você está aqui nesse vídeo e está vendo as coisas da sua vida perdendo velocidade, perdendo aceleração e as coisas andam devagar. Mas ouça essa lição para a tua vida. Se você está na direção que Deus determinou para você, independente da velocidade, não olhe para a velocidade. Priorize a sua direção, porque com a direção certa, independente do dia, independente da hora, você vai chegar aonde você determinou que chegaria. A direção sempre vai ser mais importante do que a velocidade. Eu quero que você comente nesse vídeo: a direção é mais importante do que a velocidade. Comente aqui para selar essa palavra sobre a sua vida. Eles permanecem na direção, independente da velocidade. Eles não estão preocupados com o tempo.
eles estão preocupados com a direção, eles estão remando, eles estão navegando. Só que chega a um determinado lugar que eles precisam de uma parada. E quando eles param num determinado porto, e esse porto se chama Bons Portos. Eles param lá, o jejum daquele tempo já havia passado, quem sabe eles estão fazendo lanche, quem sabe eles estão se alimentando. Só que quando chega o determinado momento deles retornarem para a navegação, o apóstolo Paulo, que estava prisioneiro ali naquela embarcação, ele se levanta e ele dá um conselho para todos. E ele diz: eu vejo que a nossa navegação terá problemas. Se nós continuarmos, teremos problemas para a nossa embarcação, vamos perder o nosso navio e também podemos perder a nossa vida. Quando o apóstolo Paulo se levanta com essa orientação, com este conselho, o centurião, que era o líder daquela embarcação, ele não acredita em Paulo. E eu não discordo dele, porque a Bíblia diz que ele acreditava mais no piloto e no mestre do navio. Até porque quem tem mais experiência de navegação não é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é profeta, ele é missionário, ele sabe pregar muito bem. Mas quem sabe de embarcação, quem conhece de mar, quem conhece de navegação, é o piloto, é o mestre do navio. Então o centurião, que era o líder daquela embarcação, ele não dá credibilidade para Paulo, mas ele olha para o mestre, para o capitão do navio e ele diz: podemos prosseguir. Observe bem, a Bíblia diz que eles saem de Bons Portos e eles vão costeando Creta até chegar em outro porto chamado de Fênice. E quando eles chegam lá, está escrito claramente que em Bons Portos não tinha comodidade para passar o inverno. A comodidade que tinha em Fênice não tinha em Bons Portos. Então eles saem pela busca de comodidade. O que eles não tinham em Bons Portos, eles encontrariam em Fênice. Só que perceba, por esta busca de comodidade, a Bíblia diz que o vento piora. O vento vem com mais brutalidade sobre a embarcação. Esse vento tem nome. Esse vento se chama Euroaquilão. Esse vento ele vem tão forte, tão bruto, tão pesado, que começa a quebrar a embarcação que eles estão. O vento começa a despedaçar o barco. Está escrito que eles estão amarrando a embarcação. Eles estão tentando resistir contra o vento, mas eles não conseguem, porque quanto mais eles seguram, mais o barco se quebra, mais o barco se despedaça. Pela busca louca de comodidade, eles estão perdendo o navio, está se quebrando a navegação. Qual que é a lição que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que, em vez de buscarmos a comodidade, precisamos buscar a nossa segurança. A segurança é mais importante do que a comodidade. A segurança é a nossa prioridade. Às vezes queremos buscar algo cômodo, algo mais confortável, algo que nos dê uma certa regalia, mas a segurança, por mais difícil que seja, ela é mais importante. A segurança, por mais apertada que seja, ela é mais importante. A segurança é mais importante do que a comodidade. Se nós olharmos para a nossa vida, quantas pessoas que tinham uma família tão abençoada, mas pela busca desenfreada de comodidade, regalias, confortos, perderam a família se quebrou. Quantas pessoas que tinham uma jornada linda pela frente, que tinham sonhos, projetos, objetivos e estavam caminhando na direção dos seus objetivos, mas pela busca desenfreada, pela busca louca de uma comodidade, perderam seus sonhos, perderam seus projetos, hoje já não conseguem mais caminhar porque negligenciaram a segurança e buscaram a comodidade. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo tantos personagens bíblicos que entenderam sobre a segurança e priorizaram a segurança e tiveram sucesso na sua jornada. Lembra de João o Batista?
aquele que batizava, o batismo de arrependimento. Lembra de João? João pregava no deserto, e no deserto é um lugar desconfortável. Deserto é um lugar improdutivo. Deserto, só falar de deserto a gente já entende que é um lugar de muita dificuldade. Mas mesmo em muita dificuldade, ele pregava no deserto. E mais curioso do que a dificuldade de João pregar no deserto é ver que tinha uma multidão que saía da cidade, saía do conforto do templo, da sinagoga, e ia para o desconforto do deserto só para ouvir João pregar. Eu entendo que lá no deserto eles encontraram a segurança que não tinha dentro do templo. A segurança é mais importante. Comente aqui abaixo desse vídeo, comente, a segurança é mais importante do que a comodidade. Eu declaro isso sobre a sua vida. A comodidade não vai te ludibriar. A comodidade não vai te desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai permanecer firme na sua segurança. Aqui, eles negligenciaram a segurança. Aqui, eles priorizavam a sua comodidade, sendo que Deus já estava usando o apóstolo Paulo para falar que não era bom eles saírem dali e buscarem comodidade. Mas eles negligenciaram, não ouviram a voz de Deus. E o vento ficou mais forte, a tempestade ficou mais forte. Perceba bem, além da tempestade, além do vento, eles declaram que não dá mais para ver a luz do sol, não dá mais para enxergar as estrelas do céu. Eles estão perdidos literalmente. Eles não sabem se é de dia, não sabem se é de noite, eles não tinham relógio, não sabiam identificar qual era o tempo que eles estavam vivendo por conta dessa tempestade, por conta desse vento que está quebrando o barco. E é nesse exato momento, enquanto eles declaram que não tem mais esperança para sobreviver, que o apóstolo Paulo se levanta e ele corrige todos que estavam na embarcação. E ele diz: fora na verdade razoável vocês terem ouvido a mim, mas vocês não deram ouvido, e agora estão todos nessa perdição. Mas eu vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Depois da palavra de correção, vem uma palavra de conforto. O apóstolo Paulo se levanta com uma palavra de correção. Sim, ele dá o puxão de orelha porque é necessário para corrigir a nossa caminhada, a nossa jornada, o nosso crescimento. Mas ele vem com uma palavra de conforto para dizer: tende bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Isso aqui me dá a entender que alguns navios na nossa vida precisam ser quebrados. Isso aqui me faz compreender que às vezes na nossa vida precisamos enxergar que a nossa vida é mais importante do que o navio. Às vezes nós priorizamos tanto o navio que Deus faz o navio se quebrar para a gente entender que a vida é mais importante do que o navio. E é por isso que Paulo diz: tende bom ânimo, se alegrem. Mas como se alegrar no meio de uma tempestade? Como ter bom ânimo no meio de um vento contrário? Como abrir um sorriso quando o barco está se quebrando? Isso aqui é uma chave que vai virar na sua vida hoje. Presta bem atenção sobre isso. Ele tem bom ânimo porque ele mesmo diz: esta noite eu estava na presença de Deus e ele falou comigo que o barco vai se quebrar, mas ninguém vai morrer. Então Paulo, ele está na presença de Deus. Esta é a importância do alinhamento espiritual. Enquanto todos estavam olhando para a tempestade, Paulo estava em um alinhamento espiritual. Enquanto todos estavam desesperados com o vento, Paulo estava em um alinhamento espiritual. Está vendo a importância de você acompanhar este canal? Está vendo a importância de você acompanhar as palavras de alinhamento espiritual para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios? Aquilo que Deus tem para a tua vida é mais importante. Quando nós alinhamos Deus, quando nós alinhamos a nossa família, quando nós alinhamos o nosso propósito, nós temos um alinhamento espiritual e a gente consegue romper qualquer tipo de tempestade. A gente consegue romper qualquer tipo de desafios. Para todos ali,
não tinham mais esperança para sobreviver, mas quem tinha um alinhamento espiritual entendia que aquilo não era para a morte. O barco iria se quebrar, mas nós iríamos sobreviver. Faça uma análise na tua vida. Quantos barcos já se quebraram na tua vida? Quantos barcos já se quebraram na tua família? Quantos barcos já se quebraram nos seus negócios? Tudo aquilo que você projetou, que você gastou tempo, que você investiu recurso, que você envolveu pessoas, mas o barco se quebrou. Quantas vezes isso já aconteceu na tua vida? Só que Deus me traz nesse vídeo para te dizer, priorize o teu alinhamento espiritual, porque lá é a fonte de vida. É lá que você terá o fôlego para continuar respirando. Você é um sobrevivente. Foi Deus que te trouxe até aqui para te dizer, você sobreviveu aos naufrágios e agora tem uma nova história dentro de um alinhamento espiritual. E para a gente já caminhar para o final desse vídeo, preste atenção. Quando Paulo se levanta dando este conselho, dizendo a todos, tem de bom ânimo, porque ninguém vai morrer, apenas o navio vai se quebrar, ele olha para todos e diz, Deus entregou a todos quanto navegam comigo nas minhas mãos. Ou seja, ele assume a responsabilidade daquela embarcação. Ele assume a responsabilidade de tudo aquilo que estava acontecendo. Às vezes queremos fugir de algumas responsabilidades. Às vezes queremos escapar de algumas responsabilidades porque olhamos o nível da dificuldade. E quando nós fugimos de responsabilidades, a gente não cresce. Quando a gente foge de responsabilidades, nós não evoluímos, nós não crescemos. Nós precisamos aprender a resolver problemas. Nós precisamos carregar este dom, buscar em Deus o dom de resolver problemas. Existem dois tipos de pessoas. Aqueles que criam os problemas e aqueles que resolvem os problemas. E todas as vezes que estamos dispostos a resolver problemas, nós recebemos novas estratégias. Nós crescemos, nós ficamos mais inteligentes, mais sábios para resolver os problemas. Então ele assume a responsabilidade. E qual que é o resultado final? O resultado final é que o barco se quebra. Acontece o naufrágio. O barco se despedaça. E o que sobra? Sobra os destroços. Sobra os restantes do barco. E é exatamente naquilo que sobrou que eles vão se agarrar. É exatamente naquilo que sobrou que eles vão segurar para chegarem em terra firme. E aqui tem um código muito forte, uma chave maravilhosa para a nossa vida. Quando os barcos da nossa vida se quebram, precisamos olhar para os destroços. Precisamos olhar para aquilo que sobrou, porque é exatamente aquilo que sobrou que vai nos conduzir à terra firme. É exatamente aquilo que restou é que vai nos conduzir a pisarmos em um lugar sólido. Observe muito bem, às vezes os barcos da nossa vida se quebram. E o que sobra? O que sobra é a nossa fé. O que sobra? Que sobre a nossa coragem. O que sobra? O que sobra é a nossa confiança. A nossa confiança sobrou. De tudo aquilo que nós construímos, de repente se quebra, mas a gente confia. Confia em Deus, que a glória da segunda casa pode ser maior que a da primeira. A gente confia que a nova oportunidade pode ser melhor. Então, receba essa palavra, se agarre nos destroços. Se ainda sobrou fé, agarra nela. Se ainda sobrou coragem, agarra nela. Ainda sobrou a presença de Deus, ainda sobrou este alinhamento espiritual. Você ainda tem um coração batendo no peito, você ainda tem um pulmão respirando, você ainda tem o sangue correndo na veia. Então se agarre no que sobrou, porque Deus vai te conduzir à terra firme. E eu leio um versículo para nós terminarmos aqui, que é o capítulo 28. No capítulo 28, no versículo 1, está escrito assim: E havendo escapado, então chegaram à ilha que se chamava Malta. Olha que maravilha. E havendo escapado, lembra da promessa? Ninguém vai morrer, Deus vai dar livramento, todos vão escapar. O barco vai quebrar,
mas ninguém vai perder a sua vida. Lembra da promessa? Aqui no capítulo 28 é o cumprimento da promessa. Deus é Deus que faz a promessa, Ele é um Deus que cumpre a promessa que Ele faz. Receba essa palavra aqui nesse vídeo, porque Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele fez na sua vida. Comente isso aqui embaixo para selar isso na sua vida. Comente aqui, eu vou viver as promessas de Deus na minha vida. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por você ter ficado até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.